Boa tarde, pessoal. Como que vocês estão de feriado? Né, a gente ficou de responder mais uma questão aí. Ficou faltando, né? Uma questão do concurso de Araraquara 2014. Pouca gente respondeu aí, mas vamos fazer essa resposta aí. É uma doença mucocutânea relativamente comum. Lesões orais ocorrem em cerca de metade dos pacientes com lesão de pele. Há várias formas de manifestação, entre elas reticular erosiva bolhosa. Alguns pacientes reclamam de boca seca, essas são características da alternativa A pemfigoide benigno, B líquen plano, C hiperceratose palmoplantar e D síndrome de Stevens-Johnson. Então essa é uma questão bem tranquila, porque na verdade doença mucocutânea poderia ser pemfigoide e líquen plano. Doença de Stevens-Johnson, síndrome de Stevens-Johnson também poderia entrar. Síndrome de Stevens-Johnson é uma forma de eritema multiforme ou eritema polimorfo. Então, com essa afirmação, a gente ainda não pode chegar no gabarito correto. Só a gente poderia eliminar a alternativa C, hiperceratose palmoplantar, que não é uma característica de uma doença mucocutânea, né? Essa hiperceratose palmoplantar, na verdade, faz parte de uma das síndromes, né? Síndrome de Papillon-Lefèvre, que as pessoas têm pigmentação em região de lábio ou mucosa bucal. Então a gente só eliminaria a alternativa C nesse primeiro momento. A alternativa, depois ele fala, lesões orais ocorrem em cerca de metade dos pacientes com lesões de pele, ainda também não é uma afirmação que a gente consegue fazer a eliminação. E na próxima, na seguinte, é o que é determinante para o gabarito. Então há várias formas de manifestação, dentre elas reticular erosiva bolhosa. Não são só essas formas, tá? Porque existem a forma do líquen escleroatrófico também, líquen papular, então essas são outras formas possíveis do líquen, mas quando se fala de líquen reticular, líquen erosivo, são as duas formas mais comuns. Lembrando, o líquen reticular seriam aquelas lesões em que formam aquelas estrias, né? Estrias de Wickham, que acomete a região principalmente de mucosa jugal de forma bilateral. Pode cometer outras áreas, Darcy? Pode cometer região de dorso ou bordo lingual, onde é mais comum, região de palato, região de gengiva. Pode acontecer nessas áreas também. Lábio, mucosa de lábio inferior é uma região que pode acontecer e não é exclusivo de mucosa jugal, mas é muito mais comum nessa região de mucosa jugal. A erosiva seriam aquelas lesões, apesar do nome, o nome remeter a gente para uma lesão fundamental de erosão, na verdade, a lesão fundamental que se forma nesses líquens é uma úlcera, e uma úlcera persistente, que dessa forma deve ser tratado. Geralmente a queixa do paciente, ela vai falar, ela que eu estou falando porque é mais comum em mulheres, ela vai falar que é uma lesão, uma afta que está há 3, 5 meses. Então essa é a descrição geralmente que o paciente dá, porque realmente é uma lesão ulcerada, o que vai lembrar o paciente que ou ele vai pensar em uma lesão aftosa, o que vai estar diferente é que essa lesão aftosa não cicatriza mesmo utilizando corticoides. Nessa situação de líquen erosivo, o ideal seria um corticoide sistêmico. Claro que a primeira tentativa terapêutica sempre se vai recair num tratamento mais conservador. A gente pode tentar um corticoide tópico a princípio, mas na grande maioria dos casos o corticoide tópico não resolve. Pode tentar um corticoide tópico, por exemplo, mais potente, né, que é o clobetasol, por exemplo. Que ele tem uma potência muito maior que, por exemplo, a triancinolona ou a dexametasona, que a gente costuma prescrever para os pacientes assim, com lesões aftosas, por exemplo. Então, aí o gabarito correto realmente é a alternativa B, líquen plano. A maioria de que respondeu está correta, né? Queria deixar um recado aí para vocês, né, que estão acompanhando esse grupo. Esse grupo teve algumas particularidades, né? A gente foi meio espaçado, era para durar 24 horas, a gente acabou indo durando mais tempo. E o concurso de Capivari, na verdade, é um concurso promovido pela banca IBAN.
Dentro das bancas, pessoal, só um adendo muito importante. A banca IBAN é uma das mais repetitivas. Então, essa é a banca que você, tendo provas, você vai direcionar bem os estudos. Vocês já viram vários vídeos aí eu comentando, eu postei aí no grupo, né, vídeos, os top 3 assuntos que mais caem na banca IBAN, um deles falando de doenças fortemente relacionadas com HIV, sarcoma de Kaposi, candidíase, são assuntos que caem muito nessa banca. E nas outras especialidades acontece isso da mesma forma. Então, nessa banca em específico é muito importante você ter um direcionamento baseado nas provas anteriores. Todas as bancas, na verdade, a gente fala isso, né? Eu tô chovendo numa olhada aqui, falando para vocês, mas essa banca específica, a banca IBAN, ela tem essa repetição, né? Se vocês encontrarem na internet, direcionem o seu estudo baseado nessas provas, tá? Se vocês tiverem interesse, a gente tem um curso e esse curso a gente tem 15 provas da banca. Então é um direcionamento muito bacana, um direcionamento que vai te fazer com que você saiba exatamente as questões que costumam cair, né? Ou os assuntos que costumam cair. Só para você ter uma ideia, por exemplo, o índice de Karen não se baseia só em CPOD, eles acabam fazendo questões com outros índices não CPOD, índice de Sloman, índice de Morelli, esses índices aí. Então esse é um direcionamento que é baseado na onde? Nas questões que a gente viu nos concursos dessas 15 provas que a gente tem. Então se vocês tiverem interesse depois, fala com a gente aí que a gente manda o link do curso, né, para estar fazendo esse curso aí, tá bom? Então isso era a resposta comentada e a gente vai se falando. Na verdade, quando a gente fala em concurso, feriado não é um obstáculo, né? Feriado é um dia normal de estudo, um dia que quem tem essa possibilidade de estudar no feriado vai estar na frente, vai estar podendo fazer um direcionamento e vai estar saindo na frente da maioria das pessoas aí, tá bom, gente? Grande abraço!